Boa noite, igreja, graça e paz, sejam bem-vindos. Coube a nós dar essa palavra, a palavra que nós demos de manhã, vamos repetir agora à noite. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração já faz umas 2 semanas atrás, e assim que Deus colocou no meu coração, o pastor Wilson veio pedindo para que eu ministrasse, então creio que é uma palavra que vem do trono de Deus e vai fazer bem para você, vai edificar a tua vida, vai trazer conhecimento e graça. Antes de começar, então, gostaria de orar com vocês. Amém? Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, diante de Ti, diante do Teu povo, com a presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Inunda esse lugar com o Teu Espírito, ó Pai, e tenha a liberdade de agir no coração de todos nós que estamos aqui, inclusive no meu. E que a Tua graça, o Teu amor, possa nos sustentar e nos levar cada vez mais na direção certa do conhecimento do Teu amor por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje a respeito de uma passagem conhecida, chamada O Caminho de Emaús, que está lá no Evangelho de Lucas. E Emaús, em hebraico, vem da palavra Hamatat, que significa fonte das águas quentes. Emaús é como se fosse a nossa Caldas Novas aqui. Todo mundo vai lá para entrar na aguinha quente, dar uma relaxada e ficar lá tranquilo. E era isso que aqueles 2 discípulos estavam procurando. Estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Aqui eu coloquei 2 fotos de cidade, do que sobrou de Emaús, mostrando aqui as fontes das águas e aqui a piscininha comunitária que eles tinham antigamente lá. Só para ilustrar. E eu queria ler com vocês todo essa passagem. É longa, mas eu gostaria que vocês lessem comigo, para que a gente pudesse pontuar cada situação aí que Deus vai usar para ministrar aos nossos corações no dia de hoje. Então, vamos devagarzinho aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles, que eram os discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu grifei essa parte aí que eu gostaria que você tomasse esse versículo com bastante cuidado. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? Veja bem qual era o contexto disso tudo. Jerusalém estava passando pelo feriado da Páscoa judaica. Todo judeu, que, podendo ou não, ia para Jerusalém nessa época para comemorar a Páscoa. E era um feriado longo de uma semana, com muitas festas. Exatamente nesse feriado, Jesus foi preso, foi julgado, foi crucificado, e Jerusalém estava assim, um tumulto só, uma água fervilhante. E no meio dessa situação angustiante, esses 2 discípulos que andavam com Jesus, em vez de permanecer junto com eles, saíram dali e resolveram ir embora para Emaús. E foram conversando no caminho e encontraram o próprio Cristo. E por isso eles ficam tristes de saber que Jesus não sabia do que tinha acontecido.
Afinal de contas, estava todo mundo sabendo, era o acontecimento do dia. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Eles não se referem a Cristo aqui como Messias, nem como Cristo, mas como profeta, aquele que traz a palavra, não como Cristo, aquele que é crucificado. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Continuando. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Os olhos deles não se abriram e eles esperavam que Israel fosse redimido através de Jesus. E na visão deles, nada disso aconteceu. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava ardendo nos nossos corações, dentro de nós, enquanto ele falava no caminho que expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aqui, eles colocam claramente, algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo. Eles estavam inseridos dentro do grupo que era o grupo mais próximo de Jesus, os discípulos. Por isso são chamados de discípulos. Conheciam Simão Pedro, conheciam as mulheres que foram no sepulcro, conheciam todo aquele pessoal que estava envolvido na crucificação. Mas mesmo assim, não acreditaram. Julgaram desnecessário permanecer lá e foram para Jerusalém, para Emaús. E tiveram esse encontro particular com Cristo. E a mensagem de hoje, baseada nesse texto, vai se chamar De Volta para Jerusalém. Vocês viram lá que Emaús é o lugar das águas quentes, das fontes quentes, muitas fontes. Mas Jerusalém é conhecido como lugar de paz. Basicamente, o que esses dois discípulos estavam fazendo era trocando o lugar de paz, onde eles deviam estar, por um lugar onde eles poderiam descansar, relaxar. Estavam buscando
várias fontes e deixando de lado a fonte da água viva, verdadeira, que podiam trazer a paz que eles tanto buscavam. Eles estavam trocando a presença do Senhor pela presença de si mesmo. Estavam colocando em primeiro lugar o eu, preciso estar bem, do que eu preciso fazer alguém ficar bem. Eles não queriam estar lá para consolar a todos. Eles queriam estar em algum lugar para consolar a si mesmos. Dá para entender que começa a ter um caminho de egoísmo fluindo pela raiz da motivação desses dois? Eles eram discípulos de Jesus e permaneceram 3 anos com eles. Estavam com ele quando ele fez milagres, quando ele multiplicou os pães, quando ele curou cegos, quando ressuscitou Lázaro, quando andou sobre as águas, quando fez a pesca maravilhosa. Eles foram testemunha de tudo isso. Conheciam Jesus profundamente no dia a dia, de caminhadas, de palavras, mas Jesus, andando com eles, eles não o conheceram. Será que porque ele estava com um corpo diferente, com uma forma diferente? Não. Esse mesmo Jesus aparece depois para os 12 e mostra suas chagas, suas mãos, seus punhos furados. Era o mesmo corpo, a mesma pessoa, mas eles não enxergaram. E uma coisa interessante, não está escrito no texto que Jesus cegou os olhos deles para que eles não o reconhecessem. Jesus simplesmente chegou perto deles e eles não o reconheceram. Era algo que estava dentro deles que o impediram de reconhecer a Jesus. O que será que é essa coisa tão poderosa que pode levar a gente a não enxergar Jesus ao nosso lado? É uma coisa que a gente tem que conhecer. Que isso pode atrapalhar a minha vida e a tua vida e nos levar para Emaús. Veja bem o contexto que estava envolvendo esses 2 discípulos. Primeiro, a expectativa dos judeus. Os judeus estavam subjugados pelos romanos, sendo escravizados, sendo extorquidos com impostos pesados, sendo limitados nas suas ações, no seu ir e vir, porque os romanos dominavam aquilo tudo. E eles queriam recuperar aquela posição de nação líder, uma nação que era sobre todas as nações, que derrotavam todos os inimigos. Afinal de contas, Deus era com eles, os levantou, os fez entrar na terra prometida, e quando eles entraram na terra prometida, junto com Josué, liquidavam todos os exércitos que se levantavam contra eles, eram vitoriosos em todas as batalhas e conquistaram a terra prometida. E depois de estarem na terra prometida, vem Davi, e Davi foi um rei conhecido porque tinha as mãos sujas de sangue, era um guerreiro, matava, lutava, defendia Israel e fez o império crescer. E Cristo era conhecido como filho de Davi. Lembra do cego de Betesda? Filho de Davi, se quiseres pode me curar. E aí, eles vinculavam a figura de Cristo à figura de Davi. Ele vai se levantar com espada e vai acabar com todos os nossos inimigos. E nós vamos nos tornar de novo uma nação poderosa. Vamos nos prevalecer sobre todos eles. E essa opressão romana vai acabar. Esses impostos extorsivos vão acabar.
Nós vamos nos livrar de toda essa situação. E o que acontece? Quando você está numa situação sendo subjugado, humilhado, pressionado, extorquido, alguns sentimentos vêm à tona. Tristeza, como está no versículo 17, eles, olhando para Cristo, falam, não sabe o Senhor o que aconteceu em todos esses dias, e ficaram entristecidos, porque aquilo era realmente uma vergonha para eles. Reconheciam Jesus unicamente como um profeta e não como Messias. Eles não estavam entendendo qual era a missão de Jesus. Eles não estavam reconhecendo um Cristo que vinha para morrer, ressuscitar, vencer a morte e redimir todos os nossos pecados. Eles estavam buscando um Cristo que resolvesse o problema pessoal e imediato de cada um deles. Você já pensou se o Cristo que você crê é um Cristo que morreu, ressuscitou e redimiu os seus pecados? Ou é um Cristo que você busca para resolver os seus problemas? Você crê num Cristo que abençoa, ou você crê na bênção que vem através de um Cristo? Você está atrás da bênção ou de Deus? Se você está atrás da bênção, você está indo para Emaús. Você quer águas quentes para poder relaxar. Se você crê em Cristo, você vai ficar no olho do furacão, crendo que Ele estará com você, que Ele ressuscita e volta. Mas você não vai arredar pé do teu posto de luta, porque Ele te fortalece. Redime os teus pecados e te dá a direção certa. Dá para começar a entender por que os olhos deles estavam fechados. Quando você não reconhece a Cristo, você acaba não reconhecendo a si mesmo. A conversa deles era que os sacerdotes e a nossa liderança, os chefes, mandaram crucificar Jesus. Eles não conseguiram entender que Cristo morreu porque eu e você pecamos, porque eu e você não somos dignos, porque eu e você e eles nascemos pecadores. E se a gente não buscar a presença do Senhor e não conseguir enxergar o Cristo que está ao nosso lado, nós vamos nos tornar egoístas e hipócritas. E vamos correr atrás da bênção e não atrás do Senhor da bênção. E quando a gente perde a nossa identidade e fica triste, alguns sentimentos aparecem no nosso coração: rancor, mágoa e decepção. Cristo veio para livrar a nação de Israel, mas não livrou. Quanta decepção. Cristo veio para matar o meu inimigo e não matou. Eu esperava muito mais dele. Decepção. Quando o teu coração está cheio de decepção, mágoa, rancor, isso gera em você raiva, ira. E essa ira vai aparecer de alguma forma. Se você é daquele tipo de pessoa que é contido, toda vez que alguém te frustra, toda vez que alguém te magoa, toda vez que alguém te machuca, você engole. E da outra vez, você engole de novo. E da outra vez, você engole de novo. O que acontece? Uma hora
isso volta. E aí você explode e põe para fora toda aquela mágoa, toda aquela frustração, talvez não com a pessoa com quem causou aquilo, mas com a pessoa que estiver mais próxima na hora da explosão. E aí você vai magoar outra pessoa. E aquela pessoa que você magoou vai ficar com mágoa de você. E aí ela também vai começar um processo de raiva, de ira, de rancor contra você. Porque, afinal de contas, ela não tinha culpa de tudo aquilo que você despejou em cima dela. Ou, por outro lado, quando você é machucado, você é irado, você segue um outro caminho. Você vai desenvolvendo alguns mecanismos com os quais você vai lidando com essa ira. Você fica arrogante e sarcástico. As pessoas falam com você, você toma um tom de superioridade, toma distância, não se aproxima da pessoa. Aquele chefe que você tem lá, que não fala com ninguém, que não conversa com ninguém, ele tem uma grande ferida no seu próprio coração. Ele tem medo de pessoas. Por isso ele fica arrogante e sarcástico. Palavras ácidas, respostas estúpidas, respostas grosseiras. E você? Aquela situação que aconteceu, que seu pai saiu de casa quando você era pequeno, nunca mais voltou, e você ficou com raiva. Nunca mais quis falar com seu pai. Matou ele no seu coração. Cristo fala que aquele que mata uma pessoa no coração é como o assassino. O meu nível é mais alto. Quantas pessoas você já matou por raiva, por ira, porque elas feriram teu coração? Você, mulher que foi abusada quando era criança, tem uma ferida profunda na tua alma. Matou aquela pessoa e matou todos os homens que se aproximam de você. Essa raiva incontida tem raízes profundas e não te permite caminhar com Cristo, muito menos vê-lo do teu lado. Ele estava lá e permanece com você até hoje. Creia nisso. Aquele filho que saiu de casa, aquele filho que seguiu um caminho diferente daquele que você desejava para ele, te envergonha, te machuca, te deixa irado. A perda do emprego, a perda da condição social, o dia da vergonha que criou essa mágoa toda em você. Aquela pessoa que chegou perto de você e te discriminou por causa da cor da tua pele, por causa da tua altura, por causa do teu peso, por causa do seu aspecto, te categorizou e te humilhou e que você odeia. E que toda vez que você encontra aquela pessoa, você se sente mal. Rancor, mágoa, decepção. Esses sentimentos poderosos podem nos impedir de enxergar o Cristo que anda do nosso lado. E eu queria que você refletisse um pouco a esse respeito. Os mecanismos que a gente usa, as consequências desses sentimentos. A fuga.
Aquela pessoa que te magoou, que te falou que você era gordo, que você era negro, que você era baixinho, que você era feio, que você é desajeitado, inadequado. Você não quer vê-la. Você quer fugir da presença dela. Quer fugir da presença do teu pai que te abandonou? Você quer fugir da presença desse homem que te violentou? Fuga. Raiz da fuga. A ira, a raiva. Descrença. Uma coisa fundamental na fé cristã é que Cristo morreu e ressuscitou para redimir os nossos pecados, o meu, o seu, e também daquela pessoa que te machucou. É difícil de aceitar, mas ele morreu por aquele indivíduo que te violentou, ele morreu pelo seu pai que te abandonou, ele morreu pelo teu filho que te decepcionou, ele morreu pelo teu patrão que te demitiu, que te humilhou. Ele morreu por todos nós. E todos nós somos merecedores da graça de Deus. João Calvino tem uma frase fantástica que resume tudo isso. A maior dignidade de um ser humano é reconhecer a sua indignidade diante de Cristo. Não julgue você ser superior aos outros. Pelo contrário, trate os outros como iguais a si mesmo. Isso é o cristianismo. Mesmo que ele seja o ofensor, mesmo que seja o causador dessa ferida profunda que você tem na alma. Deus é suficiente para te sustentar. E como Paulo diz, a tua graça me basta. Se você tem essa descrença, você não tem um porquê do amanhã. Teu dia de hoje e o dia de amanhã vão ser sempre os mesmos. A dor vai ser sempre a mesma, o trauma vão ser sempre os mesmos. Você jamais vai conseguir superar para crescer, vencer e ir cada vez mais próximo de Deus. E o pior de tudo, quando você chega para uma pessoa que está com essa dor profunda, com uma ira enorme dentro do coração, querendo matar o causador da sua dor, querendo matar o próximo que está do lado dele, com sarcasmo, com ironia, ou com violência na explosão. E você chega para a pessoa e fala, por que você é assim? E ela tem uma argumentação elaboradíssima. Eu fiquei assim por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, isso acontece por causa disso, e você jamais consegue entrar naquele mundo para poder quebrar toda aquela defesa, toda aquela situação. Não, eu sou assim porque eu sou assim mesmo. Eu sou conhecido como uma pessoa hostil, dura, rústica, mas eu sou assim mesmo. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Você não é assim. Deus não te fez assim. O Senhor não levantou ninguém para magoar outra pessoa. O Senhor quer te abraçar, quer te acolher, quer passar o sangue dele sobre essa sua ferida e acabar com essa situação rústica, dura, agressiva. As pessoas que estão ao seu lado têm que te conhecer pelo amor e não pela dor. E qual que é o tratamento que o Senhor propõe para essa situação
de dor, raiva e eloquência. Veja bem que nesse texto que nós lemos, assim que os dois saíram de Jerusalém, estavam a caminho de Emaús, Cristo foi ao encontro deles. Primeiro ponto. Cristo não ligou para eles, não mandou um WhatsApp, marcando um lugar, esperando o momento oportuno. Ele simplesmente viu uma necessidade e foi atrás. Você está disposto a ir atrás? Ou você vai arrumar uma desculpa, uma argumentação elaborada, que eu preciso marcar um café, um jantar, um encontro, no momento X, Y, Z, tem que esperar passar isso, tem que esperar acontecer aquilo para depois eu ir atrás? Aí eles já chegaram em Emaús. Quando eles entraram no caminho, Cristo foi atrás. São ovelhas perdidas, ovelhas desviadas. E ele já foi atrás. Não perdeu tempo, não marcou encontro, foi simplesmente e conversou. Viram lá que eles começaram a falar mal de Cristo. Tem um cara que veio aí, prometeu que ia redimir Israel, não fez nada. Falou que era o bom e morreu. Falou que era o tal e mataram ele. Você está disposto a ouvir que as pessoas falem mal de você na sua frente e morrer para si mesmo? Você reconhece quem você é em Cristo ou você acredita nas mentiras que as pessoas falam a seu respeito? Na palavra de Deus, pelo menos na palavra que eu leio, está escrito assim, o próprio Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Se eu estou firme nessa palavra, qualquer coisa que você falar a meu respeito, não vai me afetar. Eu sei quem eu sou em Cristo. E se você souber quem você é em Cristo, você vai poder ouvir pessoas falarem de você, falarem mal de você, e não vai se abalar. A dor só vai existir se você permitir. E depois disso tudo, Cristo gastou um tempo com eles. Caminhada de 11 quilômetros de Emaús, de Jerusalém até Emaús. Quem já foi do exército aqui sabe o que é marcha. 6 quilômetros por hora. Quase 2 horas para vencer aí esses 11 quilômetros. Você está disposto a gastar tempo com a pessoa que está machucada, ferida, desviada, com dor, com raiva, com ira, sangrando? Ou você é da geração micro-ondas? 5 minutos, tem que estar tudo pronto e eu já vou para a próxima. Ir atrás, está disposto a ser magoado, gastar tempo com essa pessoa. Essa foi a atitude de Jesus. E chegando lá, quais foram os métodos que ele aplicou? Falou da palavra, de Moisés e dos profetas, apontando cada ponto em que a palavra falava de Cristo e de tudo o que o Cristo precisava padecer para chegar na sua glória. E isso fazia com que o coração deles queimasse, ouvindo a palavra. Você tem gastado um tempo lendo a palavra? 5 minutos por semana? Nem isso. Quando você lê a palavra, aquilo queima no seu coração? Você fica meditando a respeito do que você leu, para ver o que o Senhor quer falar com você naquele texto, naquele momento, naquela situação? Ou você brinca de caixinha da sorte também. Quando a situação aperta, você vai lá e abre a Bíblia
e fala, um deles se suicidou. Aí você abre na outra página escrito, vai você e faz o mesmo. É assim que você lê a Bíblia? Medita profundamente a respeito do que Deus está falando com você. E ouvindo a Deus falar. Quando você abre a palavra, gasta tempo na presença de Deus, lê, reflete, você vai ouvir a palavra de Deus, Ele vai falar com você. Mas só que nessa situação, isso não foi o suficiente. Eles estavam ouvindo da palavra, o próprio Cristo falando com eles, estavam refletindo a respeito da palavra, o coração deles ardia, ouviam tudo o que ele falava, mas isso não os convenceu a voltar para Jerusalém. Essas coisas são pré-requisitos, mas não são suficientes. É necessário que eles vejam a Cristo, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Você vê que isso pode acontecer na igreja. Você está aqui, ouvindo a palavra, e hoje teu coração está enchendo, está ficando quente, queimando. Você sai daqui uma brasa. E amanhã, a primeira contrariedade que acontece, você já explode e despeja todo o teu rancor, mágoa e decepção em cima daquele coitado que for usado para te produzir uma má notícia. É assim que nós somos cristãos? É assim que nós estamos refletindo a imagem de Deus? Só de domingo? Ou de segunda, terça, quarta, até todos os dias? Nós precisamos ver a Cristo. É o quarto elemento. Ler, ouvir, refletir, mas ver a Cristo. Quando eles viram a Cristo, aí eles voltaram para Jerusalém. E quando é que eles viram a Cristo? Quando ele partiu o pão. Antes de mais nada, isso era uma atitude marcada na vida de Cristo. O partir o pão. E aqui, os olhos deles foram tratados. E eles descobriram que o lugar deles não era em Emaús, mas em Jerusalém. E voltaram correndo para se encontrar com os outros discípulos. Toda mágoa, todo rancor, toda decepção ficou por água abaixo, quando eles viram que Cristo estava com eles em todo o caminho. Que Cristo estava com eles, ministrando o tempo todo. Que Cristo estava com eles no pior momento da sua caminhada. Você tem convicção de que o Senhor está com você? E você o vê em todos os seus desertos, em todos os seus caminhos escuros? Deus jamais te abandona. Ele sempre estará com você, em cada momento. E então, temos uma grande revelação aqui. Nós precisamos ver a Cristo. E como é que eu faço para ver a Cristo? Mateus 5,8 aponta de maneira indiscutível. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Purity is the answer. A resposta é a pureza, puro de coração. Você está vendo a Cristo? Não? Vamos ver então, que nós precisamos tratar o seu coração. Você precisa estar puro de coração. E o que significa estar puro de coração? Ora, precisamos. E aí o Senhor, trabalhando comigo, me levou
para o Salmo 51, escrito por Davi. Logo depois do adultério com Batseba, reconheceu a sua iniquidade, pediu perdão, e o Senhor o levou a ter um coração puro. Como que isso acontece? Salmo 51, de 7 a 10. Olha aqui que legal. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Hisopo era uma planta que eles usavam para se lavar, para se limpar das suas iniquidades, dos seus pecados, das suas maldades, para poder entrar na presença de Deus, em alguma cerimônia religiosa ou em algum momento religioso, ou mesmo no templo. Hoje em dia, você não vai se lavar com hisopo, nem tem hisopo assim para todo mundo. Como é que a gente vê esse hisopo? É quando você entra na presença de Deus com louvores e adoração. Agora mesmo a gente estava aqui louvando e cantando. Isso é o hisopo. Se você quer entrar na presença de Deus, louve ao Senhor. Com cânticos, com atitudes, com um coração aquebrantado, prostrando-se de joelhos, orando e buscando a presença de Deus. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Olha aqui, ó, dica para o pessoal da terceira idade. Quem tem dor nas juntas, os ossos esmagados ficam novinhos se você começar a ouvir a Deus com júbilo e alegria. Na presença de Deus, entrando com louvor, com adoração, buscando a presença de Deus. Abre a palavra, começa a ler, Deus fala no teu coração e a dor dos ossos vai embora. Você sai saltitante, alegre, exuberante. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Apagar as nossas iniquidades. Cada pecado perdoado é jogado no mar do esquecimento. E se você acabou de pedir perdão de um pecado e buscar a Cristo e falar, Senhor, o Senhor realmente me perdoou daquele pecado? Sabe o que Ele vai falar? Qual pecado? Eu não conheço esse pecado. Já está no mar do esquecimento. Você foi feito nova criatura a cada momento, a cada dia, quando entra na presença de Deus e pede perdão. Cria em mim um coração puro. Aqui está o segredo. Entrar na presença do Senhor, um coração limpo, desimpedido, realmente buscando a Deus. Ouvir a sua palavra, buscando na palavra do Senhor. Pedindo perdão dos seus pecados e mudando de atitude. Se você muda de atitude, arrepende dos seus pecados, você se torna uma criatura de coração puro. E uma criatura de coração puro é inabalável. Nada, absolutamente nada, poderá te remover da presença do Senhor. E nada, absolutamente nada, poderá remover a presença do Senhor da tua pessoa. Você se torna um, porque o Espírito Santo habita em você. Habitar quer dizer permanecer. Não é que Ele está com você aqui no domingo, na segunda-feira Ele volta para o céu. Não, Ele permanece com você. Você é capaz de manifestar a presença do Espírito hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. E aí, então, finalmente, verei a Cristo. Com o coração puro, eu posso ver a Cristo. Inabalável, eu posso ver a Cristo. Livre dos meus pecados, eu posso ver a Cristo. E aí, continuando lá no Salmo 51, só que nos versículos 12 e 13, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Vamos começar por esse espírito voluntário. Vocês viram, por exemplo, que o pastor Wilson
convocou a igreja para montar pequenos grupos, células. Quando ele chamou, teu coração queimou? Você ergueu a mão e falou: eis-me aqui, Senhor, vamos montar a célula lá em casa? Ou eu vou montar a célula na casa de outra pessoa? Foi assim, rápido e voluntário? Ou domingo que vem ele vai ter que fazer a chamada de novo, e depois o pessoal da secretaria vai ter que ligar e ficar insistindo, e depois na outra semana ligar de novo? É assim que o Espírito age voluntariamente na sua vida? Espírito voluntário faz você diferente. Você está andando aqui no meio da igreja, vê um copinho de água no chão, você pega e leva e põe no lixo, voluntariamente. Você vê uma necessidade e atende. Você vê uma angústia e cuida. Você vê uma lágrima caindo e enxuga. Você vê alguém carente e abraça. Um espírito voluntário faz as pessoas verem Cristo na sua vida. E isso é que vai fazer diferença. Porque quando eu vejo Cristo em você, eu vejo o próprio Cristo. Se você for luz na terra, todos verão a Cristo. E por verem a Cristo, poderão também multiplicar a bênção e a graça do Senhor na vida de outras pessoas. E se você faz isso voluntariamente e com alegria, com leveza, com tranquilidade, todos vão querer olhar para você e falar: eu também quero ser assim. Tem uma história muito interessante que ilustra isso aí perfeitamente. Tem uma senhora que é de uma cidade aqui de perto, e ela era uma médica, pediatra, já de idade, e de uma família muito tradicional, dona assim de metade da cidadezinha lá. E o neto dela ia nascer, e ela, como era médica, era pediatra, foi assistir a cesariana do filho dela, do neto dela, da filha dela, ia fazer uma cesárea, nasceu o neto dela. E lá no centro cirúrgico, conhecia todo mundo, conhecia o anestesista, conhecia o obstetra, o auxiliar do obstetra, o pediatra, a circulante. E começaram a fazer a cesárea. E assim que fez a cesárea, a hora que a obstetra estava tirando o nenê da barriga da filha dela, ela se descontrolou e falou: o que é isso? Como que isso aconteceu? Como que ninguém viu isso durante o pré-natal? E o nenê nasceu com um defeito na boca, uma fenda lábio-leporina. Um nenê que não conseguiria mamar, não conseguiria falar direito, ia ter uma deformidade grande, ia ser marcado. E aí a obstetra começou a brigar e xingar, e o auxiliar falou: isso é culpa do ultrassom que não viu e tal, e tiraram o neném, entregaram para o pediatra não sabia nem onde enfiar o tubinho para poder aspirar a criança, e a criança ali com o líquido amniótico na garganta, e todo mundo desesperado, o anestesista: deixa que eu vou aí, mas daí ia ter que largar. E a avó que estava na sala falou: calma, gente, deixa que eu recepciono meu neto. Foi lá, aspirou o nenê, e enquanto aspirava, louvava, deu graças, abençoou aquela criança, falando: meu neto, você é bem-vindo, foi Deus que te fez assim, nós te recebemos, te abençoamos, te damos graças. Todos ali na sala, a obstetra, auxiliar, o anestesista, o pediatra, olharam para ela. Falaram: que Deus é esse? Que Deus é esse que te fortalece? Nós também queremos conhecer esse Deus.
Esse tipo de luz é que eu estou falando. Esse tipo de situação é que eu estou falando. O quanto a gente está refletindo a luz de Cristo na terra. Isso é que faz a diferença. E veja bem, quando você faz o que tem que fazer, com alegria e com espírito voluntário, o que acontece? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quem é esse Deus que age na tua vida? Eu também quero. Quando eu vejo Deus na sua vida e você vê Deus na minha vida, nós nos completamos. Mas quando o ímpio vê Deus na sua vida, ele se converte. Qual o tamanho da fila de pessoas que você vai apresentar no livro da vida? Todos se converteram. Ou, por causa da minha ira, da minha raiva, das minhas explosões, eles não se converteram, mas ao contrário, se afastaram de Deus. Como anda seu relacionamento com Cristo? Você consegue ver que Ele está do seu lado? Confia que Ele está do seu lado? Você tem visto o partir do pão na sua vida? A sua misericórdia para com o outro? Como assim? Aí Deus me deu esse versículo e eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, o que Ele queria falar comigo. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós, eu e você, somos lavoura e edifício. E o que isso quer dizer, afinal de contas? Aí eu fui na presença de Deus e o que Ele me mostrou aqui, lavoura, fala a respeito de cuidado. De uma semente que é lançada em um solo que foi preparado, e depois de lançada a semente, ele é irrigada, fertilizada, cuidada, tira as pragas daninhas, fica cuidando até que ele cresça e que frutifique. E esse fruto gera novas sementes, e essas sementes, novas plantas, lavoura. E que eu e você fomos lavoura de Cristo. Ele nos chamou, nos plantou, nos cuidou e nos levou até a maturidade, quando nós damos frutos. E quando nós estamos frutificando, nós não somos mais lavoura, mas passamos a ser edifício. Edifício já é uma estrutura que recebe, que abriga, que protege, que foi construída com base sólida, que não precisa ser protegido, não se abala com a chuva, com o vento, com a tempestade. Está profundamente construído sobre a rocha, que é Cristo. Você está na fase de lavoura, que precisa ser cuidado, ou você já é um edifício? Já está capaz de receber, proteger, cuidar, abrigar, cuidar. Nós fomos chamados para seguir esse ritmo de lavoura para edifício. E nos grupos de células que vocês vão montar, cada um de nós seremos grandes edifícios para produzir muitas lavouras. Ah, eu não estou preparado. Sai da fase de lavoura. Se torne um grande edifício de Deus.
É essa a chamada. E se você acha que você ainda não é edifício, 1 Coríntios 3,16, um pouquinho mais para frente, vem a resposta. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se Ele habita e permanece em vós, nada de dificuldade. A obra é do Espírito. Você vai ser um servo inútil. Você vai ser quem abriga, mas o trabalho é do Senhor. Você vai abrir a palavra e ler, e Ele vai usar a sua boca para poder ministrar a vida de muitos. E muitos poderão crer, muitos poderão se arrepender, muitos se converterão, porque você se dispôs a ser edifício. Em nome de Jesus. E é esse o ponto. Eu queria chamar o pessoal do louvor e queria que você refletisse um pouco. Que caminho você está tomando? Você está indo para Emaús, fugindo da cruz, fugindo da presença do Senhor? Deus ao teu lado, mas você não consegue vê-lo? A mágoa, o rancor e as feridas são maiores do que a presença de Deus na sua vida? Ou você está disposto a reconhecer Deus na sua vida? Enxergá-lo com um coração puro? Pedir perdão dos seus pecados? Liberar perdão para as pessoas que te magoaram e ser perdoado? Ah, mas eu não sinto que eu tenho que perdoar. Eu tenho uma má notícia para te dizer. Perdão não é sentimento, é escolha. E você tem o livre-arbítrio de escolher perdoar ou de permanecer preso com essas correntes no teu tornozelo, te segurando e te impedindo de voltar para Jerusalém. A escolha é tua. Você pode ir para Emaús e continuar preso na sua ferida, ou perdoar e ser perdoado e voltar para Jerusalém. O Senhor está em Jerusalém. A paz que você procura está em Jerusalém. O conforto dessa ilha que você se encontra não é o propósito de Deus. Deus te quer no meio da luta, no meio da batalha, no meio de toda aquela agitação de Jerusalém. Mas é lá que Ele vai ressuscitar. É lá que Ele vai te sarar. É lá que Ele vai perdoar os seus pecados na cruz. É lá que o sangue dele foi derramado por você e por mim. E Ele veio hoje aqui com graça e com misericórdia, te convidando a repensar os seus caminhos. E aí eu coloquei aqui, de volta para Jerusalém, deixar para trás toda iniquidade, despejar em Deus todas as nossas frustrações. Deus é a única pessoa no mundo que você pode explodir com a sua raiva, com a sua ira, xingar, brigar, gritar, e Ele não vai se ofender. Ele é Senhor do universo e sabe exatamente quem você é e quem Ele é. Por mais que você queira brigar com Ele, o final dessa briga vai ser Ele te pegando no colo e te dizendo: eu te amo. Eu te amo. Eu vim para te buscar. Eu vim para te redimir. Eu vim para te curar. Reconhece a presença dEle. Leia, ouça e veja Cristo todos os dias. Seja a luz da terra. E no final de tudo, faça a sua escolha. Que direção você quer seguir? A escolha é tua.
Mas Cristo está em Jerusalém. Por isso Ele te chama de volta para Jerusalém. Amém?